Bom dia, boa tarde, ou boa noite, ou boa madrugada. Não sei o horário que você vai estar vendo esse vídeo, né? A paz do Senhor Jesus para quem é da paz do Senhor Jesus. Graça e paz para quem é da graça e paz, né? Shalom na rena para quem é do Shalom, né? E Salam Aleikum para quem é do Aleikum Salam Alu, ou Salam Alu para quem é do Salam Aleikum. O texto, hoje é o dia de domingo, né? E como sempre fica trazer uma palavra da parte de Deus. E o texto de hoje se encontra em Filipenses, no capítulo 3, o verso 7 e o verso 14. Deixa eu passar isso aqui para não atrapalhar a leitura. Que diz assim, o verso 7, diz assim: todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. O verso 14 diz assim: apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Jesus Cristo. Amém? Aí talvez você esteja falando, como assim prejuízo por Cristo? Simples. No momento que você se converte, que você passa a se converter, conversão não é apenas um único dia, um único momento, mas é um fato, é um acontecimento contínuo, a conversão. E a conversão é prova que você tem o Espírito Santo, porque a palavra de Deus fala que o que faz um homem se arrepender do pecado é o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você tem o batismo. Então, você sabe quando você é batizado pelo Espírito Santo, pelo arrependimento de pecado, pela conversão, né? Diferente do revestimento do Espírito Santo, como está lá em Atos dos Apóstolos, que alguns falam que aquilo de lá é batismo. Outra pregação passada eu já expliquei a diferença. Mas, neste texto, ele está falando aqui no versículo 7, todavia, ou seja, sempre, né, toda vida, enquanto estiver vida, né, o que para mim, ou seja, no entendimento dele, o apóstolo Paulo estava falando, era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Aí você pega e pensa, como assim? Simples, se você for ver a história de Paulo, ele era uma pessoa que tinha posses. Ele estudou a lei aos pés de Gamaliel. Então, ele era uma pessoa da época considerada rica, um doutor da lei, né? O que hoje, nos dias de hoje, seria mais ou menos como um juiz, ou então como um advogado bem conhecido. E ele pegou e largou aquilo para poder viver as experiências com Cristo. Então com isso ele está falando que toda aquela riqueza que o afastava de Deus era prejuízo para ele, porque não levava ele para Deus, né? Então ele passou a entender que aquilo era prejuízo. Então, por causa de Cristo, ou seja, quando ele disse que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, é por causa disso. Ele abriu mão dos prazeres dele, ele abriu mão do passado, da vida dele, para viver única e exclusivamente para poder levar a palavra. E aí eu te faço uma pergunta hoje: o que você tem abrido mão por amor de Cristo? Abrindo mão como assim? Simples.
Se você no passado era uma pessoa que gostava de falar muita mentira, arrumar confusão com os outros por palavras, causando intrigas, veio para a presença de Deus e continua desse jeito, por quê? Até quando você vai ficar sem abrir mão disso, para poder ficar do jeito que Deus quer? Por exemplo, gosta de ficar conversando conversas alheias, né? Como o povo por aí fala, a tal da fofoca. Gosta de ficar balangando o beiço lá e com isso não abre mão disso para poder viver como Cristo quer. Então esse versículo aqui, o 7, ele vem falando essa verdade. Algumas pessoas não aceitam essa verdade, mas está aqui. O Paulo si próprio, ele se deu como testemunha disso que acontece. Então fica fácil de pegar e falar para as pessoas por causa do testemunho de Paulo. Ah, mas você não pega e não abre mão de nada. Quem disse? Já abri mão de muita coisa. As pessoas que convivem comigo sabem muito bem disso. Entendeu? Então você apontar o dedo é fácil. Agora você viver que é difícil. E na palavra que está falando disso, você viver. Não falar de boca que vive, mas viver. Testemunho, né? Por obras. Ou seja, as pessoas vão ver o que você está fazendo. E não você falar que está fazendo. O verso 14 diz assim: apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Jesus Cristo. Quando ele fala apresso-me, ou seja, que tem pressa, não quero parar, né? Apresso-me em direção ao alvo. O alvo é o quê? Ou quem, nesse caso? O alvo é Jesus Cristo. O alvo é Jesus Cristo. E por que o alvo é Jesus Cristo? Porque a salvação está nele. A salvação está em Jesus Cristo, né? Tanto é que o próprio Cristo diz: eis que eu sou a porta, e fora de mim não há outro caminho. Então a salvação somente por Jesus Cristo. Então o alvo é Jesus Cristo. Entendeu? E quando ele fala da convocação celestial, significa o quê? Aquele que tiver o seu nome, como está lá em Apocalipse, aquele que tiver o seu nome escrito no livro da vida, ganhará salvação. Aquele que não foi se achado o seu nome escrito no livro da vida, será lançado com Satanás e sua terça parte de anjo ao lago de fogo, cujo qual é a segunda morte, a morte espiritual. Esse é um texto de Apocalipse. Então, quando Paulo vem falando de ser convocado nessa convocação celestial por Deus, por Jesus Cristo, ele está falando que eu faço tudo isso para manter o meu direito, ou seja, manter o meu nome ali no livro da vida, para eu não perder esse direito. E quantas pessoas, às vezes, porque é discordado dentro da igreja, pega e quer sair para um outro canto, porque não aceita mais ficar naquele lugar, porque foi contrariada. Cadê que ele está sequer, aquela pessoa está sequer querendo garantir esse direito da convocação celestial, manter o seu nome escrito? Para aquelas pessoas que têm um chamado de Deus, né, que são obreiros na casa do Senhor, que desceu a unção sobre a cabecinha dela, né, ela tem o seu ministério para trabalhar para Deus, porque ele passa a ser então um dos cooperadores, né, da seara, um dos obreiros da seara. E ao mesmo tempo ele pega e deixa de lado para poder viver o seu ego, o que bem quer, e deixando as coisas de Deus de lado. Então, esse tipo de pessoa também tem, né, como se diz, não estou julgando, mas pela luz da Bíblia Sagrada,
fala que esse tipo de pessoa, quando começa a fazer isso, corre o risco, sério risco, de ter o seu nome riscado do livro da vida, porque não quer exercer o seu ministério, não quer cumprir o que foi lhe dado por Jesus Cristo. Mesma coisa quando a Bíblia fala, né? Maldito é o homem que bota a mão no arado e olha para trás. Quando fala olha para trás, está falando que prefere, fica no seu coração, no seu íntimo, desejando as coisas do mundo do que continuar na vida de retidão com Cristo. É o famoso desviado dentro da igreja. O corpo físico está dentro da igreja, mas porém o seu coração, a sua mente, o seu objetivo, o seu alvo está no mundo e não em Jesus Cristo. Então, quando o versículo 14 fala que, né, o alvo que a fim de ganhar, né, o prêmio da convocação celestial de Deus em Jesus Cristo, ou seja, de ouvir Jesus chamar o teu nome e falar: vinde, bendito de meu Pai, para o lugar que eu vos tenho preparado. Isso que é uma honra que Paulo não quis abrir mão. Essa mesma honra nós não devemos abrir mão. Por intermédio de Jesus Cristo que vence, então queremos sim, isso passa a ser um desejo, né, ardente em nossos corações, de não perder a salvação, de não ter o nosso nome riscado do livro da vida e de ter o desejo de ouvir Jesus chamar o nosso nome e falar: vinde, bendito de meu Pai. Esta é a palavra de hoje, né? Alguns vão reclamar do vídeo, que foi já está em 12 minutos, mas eu não podia pegar e deixar de encurtar essa palavra, né? Tem algumas coisinhas que eu peguei e cortei para poder ficar mais explicadinha e mais compacta, para não ficar muito longa, né? E a paz de Jesus, graça e paz, shalom na rena, né? Salam aleikum, salam alu, shalom. Fiquem todos com Deus, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? E até o próximo vídeo, amém? E não venha esquecer, Maranata, Yeshua HaMashiach, ora vem Jesus Cristo Messias.